dia, pessoal, meus queridos alunos do segundo ano. Momento complicado para a gente, né? E para mim também é uma novidade, né? Nunca passei por isso, por essa situação dessa, para vocês também. E eu estou tentando aqui montar mais aulas, né? Mais videoaulas, para ajudar no conteúdo aí, para vocês não ficarem sem conteúdo algum, né? E enquanto a situação não passar, a gente vai fazendo o que dá para fazer, né? Hoje nós vamos falar sobre mol, né? A unidade de mol, que foi criado pelos químicos, né? Com a intenção de medir partículas muito pequenas, né? E não é tão complicado, porque a gente faz até uma comparação com algumas unidades já existentes e que a gente utiliza bastante, né? E, por exemplo, a dúzia, né? A dúzia é uma unidade que a gente conhece bastante, né? Que a gente utiliza no dia a dia, que a gente pode fazer assim uma comparação para a gente assimilar melhor essa unidade de mol, né? A dúzia a gente sabe que é a quantidade de unidade contida numa dúzia, né? Que é 12. Todo mundo sabe disso. A gente está acostumado a ver isso no nosso dia a dia. No caso do mol, né? É uma unidade com muito mais partículas envolvidas, né? Uma unidade de mol, né, tem 6 vezes 10 a 23 partículas, né? É uma quantidade muito grande. Os químicos criaram essa unidade exatamente para isso, para medir partículas minúsculas, né? Bem pequenas. E precisava de uma unidade desse tipo, né? E a IUPAC, né, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né, que gerencia e essa área da química, né, ela mudou um pouco a definição de mol em 2018, né, que ficou bem mais parecido com a definição de dúzia, por exemplo, né? E o valor exato de mol, vocês podem ver aí na tela que se apresenta aí para vocês, né? Mas nós vamos usar um valor arredondado para nossas atividades, para o nosso exercício, né? Que é de 6 vezes 10 a 23 unidades elementares, né? Que pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons, né? E sempre vai estar relacionado com a massa molar. Então a gente pode ir na tabela periódica, vai precisar sempre de uma tabela periódica para a gente estar consultando e para a gente conseguir resolver os exercícios, né? Fazendo uma analogia com a dúzia, né? Vocês podem ver aí na figura que está aparecendo para vocês, né? Uma dúzia, né, de banana, nós sabemos que são 12 bananas. Um mol de banana seria 6 vezes 10 a 23 bananas, ou 600 trilhões, né? Não, 6 trilhões de banana. Então seria muita banana. Então não é utilizado, por exemplo, para medir quantidade de banana, né? O mol é utilizado para medir partículas muito pequenas. Então, um mol de qualquer coisa, né, de qualquer unidade de partículas, vai ter sempre 6 vezes 10 a 23 unidades, né? Vai ser usado para quantificar, como eu já falei, átomos, moléculas, íons, né, número de elétron. Vai ser usado sempre mais na química, né, para partículas bem pequenas. Então, por exemplo, um mol do átomo de hidrogênio, né? Um mol de hidrogênio vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, contido em um mol, né? 2 mols do átomo de hidrogênio vai ter o dobro, né? Que seriam 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, né? E a gente sempre, como eu falei, a gente vai trabalhar sempre com valores arredondados, né? No caso de gases, por exemplo, né, um mol de qualquer gás, né, na condição normal de temperatura e pressão, ele vai sempre ocupar 22,4 litros, né, em qualquer lugar que ele for colocado, né, que tenha esse espaço, ele vai sempre ocupar 22,4 litros. Né. Vai mudar se variar a temperatura, né, mas na pressão de 1 atm, que é a pressão, condições normais, né, da pressão, ele vai ocupar 22,4 litros.
né? Na primeira tela que apareceu para vocês, só voltando, que também os números, né, a quantidade de mol, né, a quantidade de unidade de mol é conhecido como número de Avogadro, né? É dado o nome de um dos cientistas que trabalhou na criação dessa unidade. Ele não foi o único, teve outros também que trabalharam, mas deram o nome, né, da unidade, que é o número de Avogadro. Então, 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos, né, de átomos, de moléculas ou de íons, que é conhecido, esse número é conhecido como número ou constante de Avogadro. E a gente vai sempre verificar a massa molar dos átomos e substâncias na tabela periódica. Eu vou deixar também a tabela periódica gravada para vocês consultarem. Aí vamos para uns exemplos, né? Que depois eu envio a lista de exercícios para vocês, mas a gente vai tentar resolver alguns exercícios juntos, né? O exemplo da água, como a tela que está aparecendo aí para vocês. 1 mol de água é igual a 18 gramas de água. E a gente vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água contidas em 1 mol, né? Que é a unidade de mol, né? Então, a gente consegue determinar a massa molar da água verificando na tabela periódica. No caso da água, nós temos um átomo de hidrogênio e nós temos 2 átomos de hidrogênio, né, e um átomo de oxigênio contido na molécula de água. Então a gente vai lá na tabela periódica e a gente vê a massa molar do hidrogênio, que na verdade na tabela periódica a gente vê a massa atômica, que os valores em módulo é igual à massa molar, né? Então a gente pode usar os mesmos valores que a gente vê na tabela periódica, sempre arredondando, né? Então o hidrogênio, a massa molar dele é 1 grama por mol. O oxigênio, 16 gramas por mol, né? Só que nós temos 2 átomos de hidrogênio na molécula de água e um átomo de oxigênio. Então a gente tem que somar o hidrogênio, multiplicar por 2, né? 1 grama. E o oxigênio um só, não precisa multiplicar. E a gente soma tudo. Então, a massa molar da água seria 18 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de água, a gente tem 18 gramas. E a quantidade de moléculas vai ser de 6 vezes 10 a 23. Por exemplo, se a gente tiver 2 mols de água, a gente vai ter 36 gramas de água. E vamos ter em quantidade de molécula 12 vezes 10 a 23 quantidade de moléculas de água. E aí a gente pode variar esses valores, achar um valor ou outro, né? Se eu tenho 0,1 mol, por exemplo, como está na tabela que vocês estão vendo aí, eu vou ter 1,8 gramas de água. Eu vou ter 6 vezes 10 a 22 moléculas de água, né? E na tabela periódica, só lembrando que os valores não estão redondos na tabela periódica, a gente arredonda, né? Por exemplo, o valor da massa atômica que aparece na tabela periódica é 15,999, alguma coisa. Isso se deve aos isótopos, né, desse átomo. Você tem o mais abundante e tem outros que aparecem que varia o número de nêutron, né, no núcleo desses átomos, né? Mas a gente sempre arredonda para fins de exercício que a gente precisa resolver, né? No caso do oxigênio, é 15,999, a gente arredonda para 16. Né? O hidrogênio é 1,007, a gente arredonda para 1. Assim a gente faz com todos os outros átomos, né? Agora vamos resolver um exercício junto, né? Olhando, vocês vão ver a tela do exercício aí, a gente lê o enunciado junto e vamos tentar resolver junto. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu comprimido contendo 45 mg do ácido acetil salicílico. Aí tem a molécula do ácido aí. Considerando a massa molar do ácido acetil salicílico, que é 180 gramas por mol, e o número de Avogadro, né, que é o número de partícula contida em 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23, qual o número de moléculas da substância ingerida? Quem ingerir 45 miligramas vai ingerir quantas moléculas do ácido, né? E a gente pode calcular também quantos mols, né, que a pessoa vai ingerir. Então, tem aí A, B, C, D e E, né?
como resposta, e a tabelinha embaixo para a gente fazer a conta, né? Por exemplo, então nós sabemos que 1 mol do ácido acetil salicílico contém 180 gramas, porque a massa molar dele é 180 gramas por mol, né? E a gente sabe que a quantidade de molécula em 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas desse ácido, né? E em 0,045 gramas. Lembrando, em cima está informado no exercício em miligrama, né? Para 45 miligramas. Só que para resolver o exercício, a gente passa miligrama para grama, né? Porque a massa molar está em grama por mol. Então a gente tem que passar para a mesma unidade para a gente fazer a conta, né? Então, se eu tenho em 1 mol do ácido acetil salicílico 180 gramas, e eu tenho uma quantidade de moléculas de 6 vezes 10 a 23, em 0,045 gramas, qual a quantidade de molécula que eu vou ter? Posso também calcular a quantidade de mol, né? Por uma conta proporcional, né? Uma regrinha de 3, a gente resolve isso, mas pela proporção, por ser proporcional, eu já sei que vai ser um valor abaixo de 1 mol e a quantidade de molécula vai ser abaixo de 6 vezes 10 a 23, né? Porque 0,045 gramas é bem abaixo de 180 gramas. Né? Então a gente pode já ter uma noção de valores, né? Aí vamos começar a resolver, né? A próxima tela que vocês verem aí. Como eu sei que a massa molar do ácido acetil salicílico, né? Aí aparece a molécula aí para vocês, é 180 gramas por mol. Consultando a tabela periódica. Já tem a informação, mas se não tivesse a informação, a gente podia consultar a tabela periódica e chegar a esse valor. Como? Eu vou na tabela periódica, vejo a massa molar do carbono, né? 12 gramas por mol. Né? Eu tenho na molécula 9 átomos de carbono. Então, multiplico por 9, vai dar 180 gramas, 108 gramas. Eu vejo na tabela periódica o hidrogênio, é 1 grama por mol. Só que na molécula eu tenho 8 átomos de carbono. Então eu multiplico por 8, vai dar 8 gramas. O oxigênio, eu vou na tabela periódica, eu vejo a massa do oxigênio, 16 gramas por mol. Eu tenho 4 oxigênios na molécula, então eu multiplico por 4, vai dar 64. Aí eu somo tudo, né? Todos os átomos que estão presentes na molécula. Eu tenho 180 gramas por mol desse ácido acetil salicílico. É a massa molar do ácido, né? Aí eu vou continuando. Aí eu tenho a tabelinha embaixo e eu faço uma regrinha de 3 para eu saber a quantidade de moléculas que eu vou ter em 0,045 gramas desse ácido, né? Então, se eu tenho 180 gramas, em 180 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, em 0,045 gramas eu vou ter quanto? Então, eu montei aí a formulazinha, fiz o cálculo, né? E nós chegamos a 1,5 vezes 10 a 20 moléculas desse ácido são contidos em 0,045 gramas. Né? Vocês acompanham bem a fórmula aí, vocês conseguem calcular. É uma regrinha de 3 básica. Né? Só lembrando também, a gente sempre coloca em alguns números pequenos ou números muito grandes, a gente coloca em notação científica, né, para facilitar, né, os cálculos, né, e só para vocês conseguir resolver com mais facilidade, vocês podem ver na fórmula aí que eu peguei o 6 vezes 10 a 23, eu só usei o 6, né, o número decimal, e o que está 10 a 23 eu deixei fora da conta, coloquei só no final. Então, eu multipliquei 6 vezes 0,045, fui resolvendo. Quando chegou em 0,0015, aí eu voltei com 10 elevado a 23. 10 vezes 23, 10 a 23. Né? Aí eu andei 3 casas para a direita e diminuí o que está elevado. Então ficou 1,5 vezes 10 a 20. Só para facilitar o cálculo para vocês. Então, a resposta é a questão A.
né, que é 1,5 vezes 10 a 20. Né? E também a gente pode achar o número de mol, né? A quantidade de mol contida em 1,5 vezes 10 a 20 moléculas, ou numa massa de 0,045 grama desse ácido acetil salicílico. Então dá 2,5 vezes 10 a menos 4 mols, ou 0,00025 mols. Então, pessoal, é isso, né? Essa parte de mol. Depois eu vou gravar mais um vídeo continuando, né, com esse conteúdo para a gente fazer alguns exercícios, né? E também para a gente aprender como preparar algumas soluções utilizando a massa molar e, e vou enviar alguns exercícios para vocês tentarem fazer e algumas dúvidas que forem aparecendo a gente vai tirando e eu vou enviando mais vídeos para vocês. Beleza? Abraço.